Esse é um domingo muito especial, um domingo de diálogo, de democracia, um momento muito raro em que o norte do país e a Amazônia Legal centralizam os debates. Por isso, como Ministério da Igualdade Racial, a gente tem o dever de desneutralizar o olhar sobre a Amazônia, motivo que nos levou a construir essa plenária, Amazônias Negras, Racismo Ambiental, Povos e Comunidades Tradicionais. Esse é, ao mesmo tempo, um espaço de diálogo e desenvolvimento de articulações que permitem construir políticas públicas efetivas para a população mais vulnerabilizada e apagada dos processos de decisão. Mas também é um momento de denúncia, um momento de alerta, para que a Amazônia não seja vista somente como o pulmão do mundo, mas como a morada de pessoas indígenas, negras, quilombolas, dos povos de terreiro e de comunidades tradicionais que vivenciam desigualdades e violências cotidianas. Cerca de 80% da população na Amazônia Legal se declara preta e parda. O censo quilombola, que demorou 150 anos para sair, nos mostra que 32% do povo quilombola do Brasil reside nos municípios que compõem a Amazônia Legal. Então, não podemos falar somente da Amazônia, mas sim de uma Amazônia indígena, negra, quilombola, da Amazônia dos povos tradicionais. A Amazônia, ela é indígena, negra e quilombola. A Amazônia é um território sagrado de axé. Alertamos também para o cuidado de não deixar que o enfrentamento ao racismo ambiental não seja um subtema dentro dos debates, dos diálogos amazônicos, da cúpula e da COP30. Esse tipo de racismo ele é perverso, se desdobra em várias dimensões, precarizando ainda mais a vida dessa pessoa. São vidas impactadas pelas mudanças climáticas que provocam desastres de alto risco para quem habita moradias precárias em áreas de risco, sem acesso ao saneamento básico, convivendo com poluição de rios e mares, com a pobreza e a incerteza sobre o dia de amanhã. Estamos falando do nosso povo. As populações negras, os povos e comunidades tradicionais em áreas rurais e urbanas, são importantíssimos agentes da sociobiodiversidade desse território. Não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. Os territórios afro-rurais são fundamentais para a conservação da biodiversidade e para a gestão da crise socioambiental gerada pelas mudanças climáticas. Fomentar a gestão territorial quilombola é garantir saúde e sustentabilidade para o nosso planeta. Essa é uma política pública para a posteridade, um compromisso do Ministério da Igualdade Racial, que precisa ser também um pacto de toda a nossa sociedade. É importante ressaltar também que, para as religiões de matriz africana, a natureza é vida, é sagrada, é axé. E da preservação da natureza depende a manutenção da religião, que tem a natureza como energia vital e entende que sem ela não há vida, e que entende-se como parte integrante do meio ambiente. Por isso mesmo, temos a obrigação política de levantar esse debate por construção coletiva, de escuta genuína, como fazemos sempre no Ministério da Igualdade Racial. Ontem tivemos um encontro com lideranças quilombolas do Pará, hoje nos reunimos com lideranças de matriz africana, temos escutado todos os povos de terreiro, quilombolas, comunidades tradicionais por todo o país, desde o início da nossa gestão, na verdade, desde antes da gestão. Escutar de verdade é respeitar a trajetória desses povos, é preservar a memória, reparar as histórias não contadas, ocultadas e tantas vezes deturpadas. Estamos aqui para reforçar que temos uma Amazônia profundamente negra, plural, que precisa ser considerada amplamente nas respostas necessárias à preservação e defesa do território, bem como dos direitos dos povos e comunidades que lá se encontram, considerando todas as especificidades raciais, de gênero e território. Ontem eu dizia no Encontro Quilombola que nós vamos passar, mas as políticas que estamos construindo precisam ser efetivas para fazer a diferença na vida das pessoas. E falo de vida, pois queremos vida plena, bem viver, potencialidades máximas sendo experimentadas. Acolhimento, solidariedade, apoio, tudo isso é muito importante.
mas o que muda a vida das pessoas é mesmo a política pública bem construída, compromissada, com financiamento e estrutura adequada. Desde o dia 1º de janeiro, tem sido nossa agenda. Nesses 3 dias de diálogos amazônicos, a gente assinou um acordo de cooperação técnica para medidas emergenciais, de mitigações graves, questões socioambientais enfrentadas pela população do arquipélago do Marajó. Articulamos parceria com a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos do Governo do Pará para a criação de políticas públicas de promoção da igualdade racial. E a gente está saindo daqui hoje pactuada com a ministra Marina Silva e o Ministério do Meio Ambiente para criar o Comitê de Monitoramento da Amazônia Negra e enfrentamento ao racismo ambiental. Queremos participação da sociedade civil, obviamente. Iremos avançar num plano de trabalho para a Amazônia Negra legal, a ponto de que esse seja o momento da partida, que seja aqui, juntos, juntas e juntos. O Ministério da Igualdade Racial veio aqui para dialogar, escutar, coletar insumos para produzir política pública de enfrentamento ao racismo ambiental e ações afirmativas em busca de dignidade de vida para a nossa população. Colocar nossos povos tradicionais, comunidades quilombolas, povos de terreiro, no protagonismo de proteção da Amazônia é dever não só do governo brasileiro, mas de todo mundo. Que nossa plenária nesse diálogo seja construída desde o início com luta, gestada a partir dos movimentos negros nacionais amazônicos, seja a protesto e sinalização para que nossa mensagem chegue a toda a Panamazônica e no mundo. Com racismo ambiental, não há justiça climática. Eu repito, com racismo ambiental, não há justiça climática. Demarcar nossas terras indígenas, titular comunidades quilombolas, isso é preservar a Amazônia, isso é salvar o mundo. Proteger povos de comunidades tradicionais é preservar a Amazônia, é salvar o mundo. Cuidar da Amazônia Negra, produzir dignidade, políticas e direitos para a população afrodescendentes, isso também é salvar o mundo. A gente não tem mais tempo a perder. E toda vez que a gente fala que a gente não tem tempo a perder, a gente está falando de pessoas e corpos nossos que têm sido tombados todos os dias. Eu sempre falo que para estar onde a gente está agora nesse momento, que para pisar onde a gente está pisando, que para construir o que a gente tem construído, a gente precisa saber de onde a gente veio. E saber de onde a gente veio é reconhecer todos que estão aqui. Eu sempre reafirmo que a gente não aguenta mais falar dos nossos povos, tendo os nossos corpos tombados. A gente quer celebrar essas mulheres negras, os nossos jovens negros em vida. A gente quer salvar os nossos territórios, a nossa população quilombola. A gente quer defender o nosso sagrado em vida. A gente não aguenta mais corpo preto, corpo indígena, corpo quilombola, nossos líderes religiosos sendo tombados diariamente. Quando eu perdi a minha irmã, eu tinha 2 opções. E eu me sinto muito à vontade de falar isso aqui com vocês, porque esse território também é nosso. Ou a gente abria mão de uma luta, ou a gente se juntava. A política, ela não é lacração. A política de lacração, ela esvazia a luta. A gente não está aqui para lacrar, a gente está aqui para trabalhar. E para trabalhar significa ouvi-los. Trabalhar significa nenhum corpo a menos tombado. Trabalhar significa que a gente vai ter os nossos em lugares de decisão. Trabalhar também significa que as mulheres negras, enquanto a gente não descobrir quem mandou matar a Marielle e por quê, enquanto a gente não debater violência política nesses espaços para as nossas mulheres negras, enquanto não elegermos mais de nós, significa que todo mundo aqui dentro dessa sala também corre perigo. Enquanto a gente não der uma resposta plausível para a nossa democracia, enquanto a gente não fizer as pessoas se conscientizarem que o racismo ambiental ele passa por condições básicas de vida, que o racismo estrutural, organizacional, tantos outros racismos que nos são impostos diariamente, a gente não vai retroceder. A gente vai seguir lutando. Eles queiram ou não, a gente vai chegar. Obrigada. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que o conhecimento da gente ninguém tira. E eu espero que vocês saibam o tamanho da responsabilidade que nós temos na mão. Eu espero que vocês saibam e nunca desistam de lutar por nada que vocês acreditam.
porque eu me lembro perfeitamente, no meu ensino médio, nos meus 15, 16 anos, onde disseram que eu não seria nada e que minha irmã não seria nada. Mas a minha mãe sempre falava pra gente, o conhecimento de vocês ninguém tira. O que vocês estão fazendo aqui hoje já é um gesto político, porque as estatísticas comprovam que os nossos jovens e as nossas jovens negras tombam a cada 25 minutos. E quando a Mari foi tombada, quando tantos de nós foram tombados, vocês ainda assim estão aqui organizados. E vocês estarem vivos é um gesto de política. Isso é política. Vocês estão fazendo política com seus corpos e suas corpas. Não deixem que ninguém diminua ou dilua os sonhos de vocês. Jamais. Jamais. Que vocês estudem cada vez mais, porque o conhecimento da gente abre portas. E por mais que nos neguem esses espaços, que vocês entendam cada vez mais que é necessário adentrarmos espaços como esses. E que para adentrarmos espaços como esse, o conhecimento de vocês será essencial. Se cuidem, eu falei para ela aqui em cima, eu falei, independente de toda a luta, cuidem de vocês, cuidem de uns dos outros, cuidem uma das outras, sempre, porque a nossa luta, ela só faz sentido porque ela é coletiva.